Boa noite, tudo bem, povo? Como estão todos hoje à noite, nessa terça-feira super gelada? Não sei se onde vocês moram tá frio, eu sempre falo disso, morando em Curitiba não tem como a gente não comentar do tempo, gente, hoje tá muito frio. A hora que eu acordei hoje de manhã tava 4 graus. Pensa, calcula. E falar de mudança de clima, poxa, fim de semana tava lindo, tava sol, tava tudo certo, tava tudo quentinho, você usando uma blusinha tava bom, de repente fica esse friozão. E aí, gente, prontos para falar de mudanças, de coisas que acontecem na nossa vida? Às vezes a gente se prepara, às vezes não, às vezes a gente sabe que vai acontecer, às vezes não, mas as mudanças estão aí. E elas acontecem o tempo inteiro, não é mesmo? Muito boa noite. Então, olha só, o assunto da mudança, assim, o que a gente pode pensar quando a gente fala em mudança? A gente pode pensar em mudança de emprego, quando a gente quer mudar de emprego e quando a gente não quer também, né? Quando vem uma demissão, de repente, e daí você tem que mudar a empresa que você trabalha, o cargo que você tem, ou o que você costumava fazer antes. Boa noite, Gabi. Então, tem mudança no trabalho. Às vezes você vai ser promovido, ou às vezes você vai mudar para um departamento diferente. Então, esse tipo de mudança pode ser. Mudança, às vezes, de você encerrar um relacionamento que não tá te fazendo bem mais, que você já vê que não tem muito para onde ir. Então, isso também entra na parte de você fazer mudanças na sua vida e isso gera bastante ansiedade, dá bastante nervosismo na gente quando chega a hora disso acontecer. Quando a gente precisa mudar de casa ou de cidade, né? A gente precisa, porque a gente quis, às vezes, né, fica mais fácil, mas mesmo assim, ainda quando a gente quer, pode ser complicado, né? Você mudar para uma cidade diferente, você mudar para uma casa diferente, vai ser tudo diferente. Boa noite, Aninha. Vai ser tudo diferente do que você já fazia, então isso dá aquele frio na barriga, aquela sensação de, meu Deus, e agora como é que vai ser, né? O que mais que a gente pode mudar? Quando a gente precisa mudar, quando a gente precisa adquirir um hábito, quando a gente precisa começar a fazer alguma coisa, quais são as coisas que mais seguram as pessoas? Porque são mudanças. Quando a gente precisa começar a malhar, quando a gente precisa mudar a nossa alimentação, quando a gente precisa emagrecer, quando a gente precisa mudar o horário que a gente vai acordar para acomodar tudo isso é mudança e a gente evita mudar. Por que a gente evita mudar? Para a gente começar essa conversa, eu sempre gosto de embasar bem o assunto que a gente vai falar. O nosso cérebro, ele é feito para economizar energia. Então, senão a gente não. Imagina se a gente tivesse que pensar para fazer tudo que a gente faz, né? Para respirar, para o coração bater, para o nosso corpo todo funcionar. Então, precisa mesmo que a gente tenha algumas funções no automático, né? E o cérebro da gente funciona dessa forma. Só que o nosso cérebro, ele é meio sacaninha com a gente, sabe? Ele vai colocando a gente no piloto automático para tudo, porque para ele vai chegar uma hora que vai precisar de toda essa energia que ele está economizando que nem louco para a gente fugir de um ataque de um urso que vai entrar na nossa caverna, por exemplo. O nosso cérebro ainda funciona desse jeito, gente, é verdade. A gente tem esse cérebro super pré-histórico desse jeito, que fica economizando energia, porque a gente pode ser que precise usar toda ela ao mesmo tempo de uma vez para fugir, para atacar alguma coisa desse tipo. Sabendo que a vida não é necessariamente assim, né? E que a gente, talvez, né, não é todo dia que a gente corre o risco de ser atacado por um urso dentro da nossa caverna, a gente precisa entender o nosso cérebro, como ele funciona e por que a gente tem as reações que a gente tem. Primeiro de tudo, ter consciência de quem manda nisso aqui somos nós, não é ele que manda na gente. Então, tem como a gente entender o que está acontecendo e moldar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e poder começar a ter resultados diferentes. Pensando no assunto de mudanças, então vamos lá, você vai ter que mudar alguma coisa na sua vida. Primeiro, assim, tem mudança que a gente espera, que a gente sabe que vai acontecer, tem mudança que a gente não sabe que vai acontecer.
Tem surpresas, né, na nossa vida. Tem mudanças que a gente já imagina que vão acontecer. Poxa, isso já estão tendo sinais, meu chefe já está falando bastante de demissão, estou vendo que estão chamando umas pessoas diferentes aqui no trabalho. Ou você está num relacionamento e a pessoa já está te evitando, já não está mais tão legal, você já não sente mais aquela alegria, aquela conexão que tinha antes. Então, tem mudanças que a gente consegue começar a ver que elas vão acontecer, e daí entra a parte de você ser honesto com você mesmo, saber dessas mudanças, desses sinais, ler esses sinais e se preparar para o que vem pela frente. Então eu pensei assim em algumas coisas que a gente pode fazer e pensar que vão ajudar a gente a lidar com as mudanças que acontecem com a gente. E eu coloquei assim para tudo, gente, até para morte de alguém, até você perder de repente seu emprego, ficar sem dinheiro e não ter que mudar completamente seu estilo de vida e entrar em desespero. Então, para tudo, vamos colocar em todos os níveis de mudança. Coloquem aí nos comentários se vocês tiverem mais alguma que eu não tenha mencionado de mudança que a gente pode encaixar. Então, a primeira delas é você aceitar que as mudanças fazem parte da vida e que a vida precisa de mudanças para evoluir. E você já entendendo que você não tem controle sobre tudo, que não tem como você controlar quem vai falar com você, até quando você vai ficar no emprego que você está, quando uma coisa vai começar, quando vai acabar, para onde você vai. Você entender e aceitar que você não tem controle sobre isso já é um passo gigantesco para facilitar a forma como você encara as mudanças na sua vida. Primeiro assim, você saber que você só tem controle sobre você mesmo. Que só você consegue controlar os seus pensamentos e a sua vida e acabou. Você não tem como dizer como tal pessoa vai reagir, você não tem como mudar o que uma outra pessoa vai fazer. Você pode influenciar, você pode tentar fazer a tua parte um pouquinho, mas não tem como você controlar isso. Então, a primeira dica, o primeiro passo é você aceitar que as mudanças fazem parte da vida. E, de preferência, aceitar, entendendo que isso pode ser, e que se a gente tem que entender que elas podem ser positivas, mesmo quando é uma coisa muito ruim, mesmo quando é uma merda gigantesca que acontece na nossa vida, tem sempre um lado bom. Então, aceitar, Ninoquinha tá aqui, tá meio que esquisitinha hoje, né, Ninoca? Vamos deitar e ficar quentinha, ela tá morrendo de frio, tadinha. Deita, amor, deita, deita. Isso, bebezinho, deita, deita. Pronto. Então, a primeira coisa é você aceitar que as mudanças fazem parte da vida. Não tem como você viver do mesmo jeito para sempre, fazendo as mesmas coisas que você faz, perto das mesmas pessoas, você garantir que essas pessoas vão estar sempre do seu lado, não tem como. Então, você já entender isso, aceitar isso, já é um primeiro passo para as coisas ficarem um pouco menos difíceis. As mudanças acontecerem com você e você não sofrer tanto assim. A Nina, ela tá meio... Acho que ela tá com fome, mas não quer sair do quentinho daqui, Ana. Aí outra coisa, quando você tá passando por uma mudança, quando você sabe que ela vai acontecer, você tá se preparando, ou aconteceu uma mudança, você escolher com quem você vai conversar. Às vezes a gente procura conselho ou conversar com alguns amigos que não necessariamente vão poder dar a melhor ajuda que a gente precisa para aquela hora. E não é por mal, não é porque a pessoa não queira, mas a pessoa não tem aquela vivência, ela não tá no mesmo nível que você tá, ela não passou por aquilo. Então, escolher bem com quem você vai abrir seu coração, sabe? Com quem você vai se expor, colocar o que está acontecendo contigo, ou o que aconteceu, ou o que vai acontecer. E uma sugestão que eu tenho, às vezes, é você entrar em grupos. Você ir participar de um grupo mesmo, ou online, de pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Para você se colocar próximo de pessoas que estão vivendo o mesmo desafio que você. Ou é o caso de você procurar um psicólogo, uma pessoa que vai estar mais pronta. Peraí.
para te ouvir e te dar conselhos melhores, né? Te preparar melhor para aquilo. Então, você não aceitar todo tipo de conselho, você não conversar com aquela pessoa só porque talvez aquela pessoa, você imagine que ela seja a mais indicada, mas, poxa, a vida dela é completamente diferente da sua, a realidade dela é completamente diferente da sua, e às vezes o conselho que essa pessoa vai te dar não vai encaixar certinho no que você precisa ouvir. Então, escolher bem com quem você vai se abrir, com quem você vai colocar o teu coração ali para... E voltamos! Internet acho que congelou lá fora, gente. O fio do cabo lá fora deve ter travado, sim. De tão frio que tá, né? Poxa vida. Mas voltamos. Vamos ficar em duas partes agora. Salvei aquela lá que teve antes. E agora vamos conectar, continuar com essa daqui que temos com nova conexão. Vamos lá. Bom, então eu tinha falado que você escolher com quem você vai conversar faz toda a diferença. Você se aproximar de pessoas que estejam próximas da sua realidade ou que tenham capacidade, e não, eu não digo assim da pessoa ser incompetente, mas tenham capacidade e tenham um bom coração, estejam abertos a te ouvir e a te entender e te ajudar a pensar sobre essa mudança. Beleza? Essa era a parte 2. A parte 3, a dica número 3 para você lidar com mudanças é você deixar o sentimento acontecer. Se aconteceu alguma coisa muito triste, você, sei lá, se separou, perdeu alguém, ou alguma coisa muito triste aconteceu, ou você tá muito nervoso, ou você tá muito insatisfeito. Gente, por que esse cabelo tá desse jeito? Enfim, deixa o sentimento acontecer. Deixa você sentir essa emoção. Deixa a emoção. Gente, ficou bonito assim, né? Deixa sentir essa emoção. Mas você se permitir sofrer, você se permitir ficar, sabe, sentir essa angústia, você até parar e pensar quais emoções estão acontecendo dentro de você e deixar elas acontecerem, não evitar e não fingir que nada está acontecendo. Sabe, poxa, eu tô muito triste, então eu tô muito triste, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo solidão, eu tô sentindo medo, eu não sei o que vai acontecer. Assim, se entenda, lembra, a gente já falou bastante de autoconhecimento, de você buscar o que está acontecendo dentro de você, só de você entender, só de você interpretar, já vai te dar um passo enorme dentro do que você precisa para lidar com o que está acontecendo. Então, não evite as emoções, deixe elas acontecerem, deixe que elas passem por você. Qual que é a pegada aí de você deixar as emoções acontecerem? É você não potencializar e não se apegar às emoções negativas que você tem. Você sentir, você tomar o tempo que você precisa para que elas aconteçam, para que elas passem por você. Mas dentro desse exercício de você entender a sua emoção, que você comece a puxar outras mais positivas, outras que podem substituir a que você está tendo naquele momento. E como é que você vai conseguir substituir uma emoção negativa por uma positiva sem conhecer a negativa? Então é preciso que você saiba o que está acontecendo dentro de você e deixe isso passar. Quando a gente se fala muito assim de mudança, por exemplo, perdi o emprego, tô desesperado, sabe, vou chorar, chora mesmo. Chora mesmo, sabe? Conversa, fala, deixa a lágrima correr, vai tomar um banho gelado ou quente, sei lá onde você mora, né? Depois, mas deixa a coisa acontecer dentro de você. Pra essa mudança não ser assim, não, eu vou evitar, porque daí você tá deixando aquilo para depois e aquilo depois vai chegar. Então, se você sentir o que está acontecendo agora e deixar isso e procurar interpretar e entender, poxa, eu estou sentindo isso por causa daquilo, estou sentindo assim, assim, deve ser por causa... Então, você gerar esse autoconhecimento, essa conversa com você mesmo, já vai ajudar imensamente na sua capacidade de lidar com as coisas que acontecem contigo. A próxima é você se preparar. Lembra que eu falei lá no começo que tem mudanças que a gente consegue prever e mudanças que a gente sabe que vão acontecer. Então, a gente se preparar. Se preparar como? Pensando sobre como seria se acontecesse A. Como seria se acontecesse B.
E se faça uma pergunta assim que é muito útil, que é você falar e que de pior pode acontecer? Qual que é o pior cenário que pode me acontecer se A for o que acontecer mesmo? Sabe? Imagina, visualiza, pensa, pô, mas, nossa, seria assim. Mas também pensa qual seria o melhor cenário dentro dessa situação que você está lidando. Então, se prepara, por exemplo, se você está vendo que, poxa, tá todo mundo em crise, a empresa está mandando um monte de gente embora, estão começando a procurar pessoas, contratar mais barato, poxa, começa a mandar teu currículo, começa a preparar o teu currículo, começa a ver outras empresas, por mais que, poxa, mas eu amo esse emprego que eu tenho, eu amo o que eu faço, eu não quero sair daqui. Mas se você está vendo que a mudança está próxima de acontecer, começa a se preparar. Começa a já, assim, começar a puxar. Então, já que a mudança vem, então que venha, que me pegue já preparado. Né? Se, por exemplo, você está vendo, né, é difícil assim, porque geralmente quando a gente está num relacionamento, a gente não enxerga muitas coisas, né? Quando passa e depois dá um tempão, a gente começa a falar, poxa, mas eu já sabia bem antes da resposta, eu já sabia bem antes do que estava acontecendo. Então, se você está vendo que, pô, tá distanciando da pessoa, tá perdendo a conexão, começa ou a conversar com a pessoa, ou a começar a dizer, poxa, você está sentindo isso? Estou sentindo isso também, o que a gente pode fazer? Então se prepara para tentar reconstruir, para tentar refazer, ou já para começar a se ver no outro cenário. Poxa, vou ter que mudar de cidade, fui mandado embora aqui, vou ter que ir para outra, ou a empresa só vai me manter aqui se eu tiver... só vai me manter na empresa se eu puder ir para outra cidade. Começa a pesquisar sobre essa cidade. Começa a ver assim, poxa, eu vou ter que ir para lá, o que tem lá naquela cidade? O que eu posso fazer? Onde que eu posso, né, fazer as coisas que eu faço? Como é que tem de entretenimento ali? O que eu posso me desenvolver? Então, começa a se preparar para essas mudanças que provavelmente vão acontecer. Então, no caso de alguém, por exemplo, alguém que você gosta muito, uma pessoa muito querida, que essa pessoa está doente, procura estudar a doença dessa pessoa. Procura ver assim, quais são os próximos passos, os próximos desdobramentos, né, para você saber, poxa, vai começar a fazer isso, vai começar a ficar assim, para daí quando a mudança acontecer, você já tá de certa forma preparado para aquilo. Olá, Elina. Então você começar por pior que seja a mudança, poxa, eu tô falando de morte, de doença, né, gente? É uma coisa super difícil, uma mudança muito difícil da gente lidar. Mas você entender o que vai acontecer, você, sabe, se preparar para o que a pessoa queria que fosse feito, você pensar em testamento, você pensar em onde vai ficar o quê, quem vai ficar com o quê, você começar a se visualizar nesse novo cenário, vai te ajudar muito. Não estou dizendo, em nenhum momento eu falei para vocês assim, que é super fácil, né? É a gente fazer isso ficar menos difícil e menos doloroso e a gente usar um pouquinho mais do que a gente tem aqui para lidar com todas essas mudanças. Certo? Então, não quero de jeito nenhum, toda vez que eu falo de alguma dica, tipo, que simples, faça isso e tcharam! Não, são ideias para você tentar colocar em prática, né? Se você está passando por uma situação dessa, ou se você acha que vai acontecer contigo, para suavizar e para que as coisas aconteçam de forma mais leve quando você precisar ter uma mudança na sua vida ou quando uma mudança muito grande acontecer. Outra coisa que a gente se pega muito, assim, que pega na hora da gente, quando tem uma mudança, é a gente se apegar ao passado. A gente fica, poxa, mas era tão bom quando... era tão legal assim. Nossa, nunca mais vai ser igual. Nunca mais vou ter daquele jeito. Mas grupo de amigos como eu tinha na faculdade. Então, o passado fica no passado. E ele tem o valor que ele tem lá. Ele foi importante para você quando ele aconteceu. Agora é uma nova realidade. Então, aceite, né? A palavra principal de hoje é a gente aceitar que o passado fica no passado, ele tem o valor dele. Você deixar o passado no passado não quer dizer que ele perde a importância, que ele perde a relevância para você. Muito pelo contrário, você pode honrar o seu passado, você pode ficar muito grato pelo passado que você teve. Oi, Ana, vem para Joinville fazer um workshop? Vou sim, claro que vou. Vamos
com certeza conversar. Eu tenho seguido muito as tuas publicações também, Ana. Então, assim, voltando aqui, né? Eu só me empolguei com a Ana aqui, com o comentário dela. Você deixar o teu passado dentro do papel que ele tem, né? Naquela página legal que foi tua, e você não ficar revivendo e achando que só aquilo tem valor, que só aquilo é bom, que só aquilo, nossa, só era bom daquele jeito. Você, sabe, aceitar as coisas novas, as novas tecnologias, as novas pessoas que acontecem na tua vida, sabe, as coisas. Então, assim, dê um valor bacana pro teu passado, no passado, e deixa ele ser importante ali. Hoje, o que você tem hoje tem outro valor, e ele não tá competindo com o que você tinha, entendeu? Ele tá colocando um novo espaço sem tirar a importância do passado que você já tem. Acho que eu fui clara, gente. Falei tantas vezes a palavra passado, mas eu quis deixar assim bem clarinho mesmo, pra gente entender que não dá pra gente viver lá. Mas isso não quer dizer também que a gente tem que esquecer tudo que aconteceu com a gente, as pessoas e tudo mais. Tudo isso tem uma importância, mas fica ali no outro cantinho. Outra coisa, gente, que é aquela frase que todo mundo fala: deixa o tempo passar. O tempo cura muita coisa, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí, que já passaram por mudanças importantes na vida, quando o tempo vai passando, as cicatrizes vão ficando, e a gente vai lembrando das coisas boas, e a gente vai esquecendo até dos detalhezinhos chatos, e o tempo vai passando, e a gente vai aprendendo a lidar com aquela mudança. A gente vai se adaptando. Muitas vezes a gente leva numa boa, fala: nossa, gente, a mudança, aquela coisa que aconteceu comigo, ainda bem que aconteceu comigo, era o que eu precisava. Quanta gente fala: nossa, ainda bem que eu fui mandado embora, senão eu não teria começado a minha empresa, senão eu não teria mudado de carreira, senão eu não teria começado um plano financeiro, né? Então, a gente tem que entender que as coisas que acontecem com a gente também, elas podem ser o primeiro passo para uma mudança, para um começo de vida diferente que a gente vai ter, para uma outra jornada que a gente vai ter. Muitas vezes a gente fica ali naquele relacionamento merda, ou naquele emprego merda, ou às vezes um relacionamento meia boca, né? Morando naquela casa meia boca, fazendo coisas meia boca, e daí de repente a pessoa vem lá e te dá um pé na bunda. Aí você fica puto, você chora, aí você fica ouvindo música brega por uma semana, né? Pensando: meu Deus, que vida horrível, a novela começa a fazer sentido pra você. E daí, depois de um tempo, depois você começa a sair de novo, começa a cuidar um pouco mais de você, começa a se alimentar melhor, começa a fazer outras coisas, conhece gente diferente, daí começa um relacionamento muito mais bacana e fala: gente, quer saber? Graças a Deus que tal pessoa me deu um pé na bunda, foi tão bom que senão eu não teria tomado atitude. Ou, ainda bem que eu fui mandada embora, ainda bem que a empresa fechou. Depois de um tempo, você começa a ver: boa noite, Cássia, boa noite, Wilson, Alessandro, vendo uma galera entrando aí agora, muito boa noite. Fê também, que legal. Então, você deixar isso, lembrar de uma vez que essa mudança que aconteceu contigo foi assim, e acreditar que outras do mesmo jeito vão acontecer também. Que às vezes uma coisa que a princípio você falou: meu, que bosta, não acredito, tava tão bom. Pensa que, poxa, mais pra frente eu acho que eu vou agradecer. Eu acho que eu vou encontrar uma coisa positiva. E talvez nesse momento agora, que a bomba explodiu ou que a coisa tá ali, você não consiga enxergar, mas que você tenha essa visão positiva de pensar: gente, mais pra frente eu vou entender o porquê disso. Isso teve um porquê positivo de acontecer comigo, sabe? E pra fechar, gente, pra fechar o assunto da mudança e que muda toda a forma como a gente recebe as coisas que acontecem com a gente. Primeiro que, assim, como eu falei no começo, as mudanças acontecem, a gente não tem controle sobre tudo na nossa vida, a gente tem controle sobre as nossas reações para as mudanças. E um exercício, uma forma de pensar que ajuda muito a gente a lidar com todas essas mudanças é a gente procurar e encontrar, porque só procurar às vezes a gente não encontra, né? Encontrar alguma coisa pra gente ser grato. Pra quando acontece alguma mudança na nossa vida, boa,
Fica fácil quando é bom, né, gente? Agora, mesmo quando acontece alguma coisa ruim, você encontrar de verdade alguma coisa que seja positiva nessa mudança, nessa coisa que aconteceu contigo. E sempre tem. Sempre tem. E não quer dizer que é maior ou menor, mas sempre tem uma coisa para você ser grato, para você exercer a sua gratidão. E a gratidão, gente, é uma palavra que está na moda, é uma palavra que às vezes as pessoas estão assim, tipo, ai, fica até assim quando alguém fala em gratidão. Só que a saúde das nossas emoções, a nossa saúde mental, a nossa saúde social, a nossa saúde profissional está intrinsecamente ligada ao nosso poder de ser gratos às coisas que acontecem com a gente. Então, quando a gente começa a ligar o nosso mecanismo de agradecer e encontrar o lado positivo nas coisas, a gente começa a acionar poderes que a gente tem no nosso cérebro, no nosso entendimento, na nossa capacidade que a gente não sabia que existiam. Existe um livro muito bacana que se chama Inteligência Positiva. Então a gente tem QI, a gente tem inteligência emocional, tem um monte de coisa e a gente tem inteligência positiva. E a gratidão é uma forma de inteligência positiva. E quando a gente começa a explorar o nosso cérebro positivo, que não é aquele cérebro que eu falei lá no começo, que fica cuidando para economizar energia o tempo inteiro, para a gente não fazer nada de diferente, para a gente ficar naquele jeitinho que a gente sempre faz. Quando a gente começa a exercitar esse outro cérebro que a gente tem, que é o cérebro positivo, o cérebro da gratidão, o cérebro que sabe lidar com as emoções, o cérebro que conhece o que está acontecendo, a gente potencializa uma força que a gente tem dentro da gente e todo mundo tem. Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. A gente só precisa colocar essa força na engrenagem e fazer isso funcionar. Aí as coisas começam a ficar muito mais fáceis de se lidar. As mudanças começam a acontecer com a gente, é um treino diário, isso mesmo, Cris. E assim, não adianta, como nada na vida, não adianta você fazer uma vez e achar que vai funcionar. Esse treinamento diário vai te dar o poder de quando as mudanças acontecerem, quando as coisas vierem para você, você já está tão acostumado a ver o lado bom, a puxar o que tem um lado bom, que você vai sofrer bem menos ou nem vai sofrer. Você vai, e se for o caso de sofrer mesmo, vou chorar, vai acontecer, mas isso não vai te drenar, isso não vai te paralisar, isso não vai te amedrontar. E essa mudança, gente, é o que a gente precisa para lidar com tanta coisa que a gente ouve hoje em dia, né? De depressão, de ansiedade, de tristeza, né? Às vezes nem uma coisa assim, tipo, depressão clínica mesmo, mas aquela, sabe, falta de vontade, aquela coisa ruim. Então, tudo isso que a gente precisa aprender a lidar, e hoje puxando para o assunto das mudanças, tá dentro desse poder que a gente tem, dentro da nossa capacidade mental e que tá aqui na nossa mão pra gente usar. Só tem que usar. Teria alguma técnica para facilitar esse treino? Cris, pra gratidão, a gente comentou, não lembro qual das lives que foi que a gente fez esses dias, assim, de todos os dias, quando você for dormir, você pensar numa coisa boa que aconteceu no seu dia. E usar isso assim, se é na hora que você faz sua oração, para quem faz oração antes de dormir, para quem também não acredita, não reza, qualquer coisa, você pensar, mesmo assim, tipo, hoje o dia foi uma merda, que bosta, não sei o quê. Tá, o que foi bom? Você treinar no seu dia e colocar isso realmente, coloca no despertador do celular, coloca o que for, uma coisa boa que aconteceu contigo. Ou alguma coisa boa que você fez para alguém. Escreva isso em algum lugar. Sabe, faz Vocês já devem ter visto, assim, acho que no começo do ano teve um videozinho legal de um potinho de gratidão, para no final do ano você olhar para trás e ver tudo que tinha de bom. Então, puxando para o assunto das mudanças, né, que é o que a gente está comentando hoje, pensa assim, tá, nesse último mês, o que mudou na minha vida? Poxa, não mudou nada. Não mudou nada. O que eu gostaria que mudasse? O que eu acho que poderia mudar? Tá? E que mudanças positivas, que aspectos positivos essa mudança traria para mim? Tenta assim, eu não gosto assim que a gente evite só as coisas negativas, vamos deixar de lado, mas vamos deixar as sensações negativas acontecer, mas puxar as positivas também.
Poxa, o que teve de legal? Poxa, hoje tal pessoa falou isso pra mim. Ou, nossa, eu comi, por exemplo, eu comi um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Hoje foi tão legal. Nossa, eu sou muito grata por quem fez lá na cantina da escola o bolo de cenoura com chocolate. Bacana. Salvou a minha sobremesa e tal. Entendeu? Estar vivo já é uma dádiva tão grande. Por que esquecemos de ser gratos por isso? Ana, quando a gente, né, a gente se coloca à frente de uma situação que a gente ou corre um risco de vida ou perde alguém muito próximo da gente, a gente valoriza o fato da gente estar vivo e estar saudável, né? Então, assim, só que a gente não precisa passar por isso para dar esse valor, para ter essa gratidão, né? A gente não precisa passar por um divórcio, por exemplo, para a gente poder ver o que tem de positivo no nosso relacionamento, sabe? Ou até, se é para passar por um divórcio, que seja uma coisa que vai ser para melhor para os dois, sabe? Não precisa ser tão traumático. Então, você pensar sobre as mudanças, você aceitar que elas existem, você acreditar que elas podem ser positivas, você se preparar para elas, por piores que elas sejam, tudo isso vai te proporcionar um crescimento tão grande, um entendimento tão maior da vida, né, e das coisas que acontecem com a gente, que você vai aprender a lidar com tudo que acontece de forma muito mais bacana, muito mais tranquila, muito mais saudável, né, e se conhecendo melhor, tendo mais controle sobre o que se passa aqui dentro da gente. A Cássia aqui tá me dizendo que devo ser grato ao casamento, tá vendo? Se você não lembrar, Wilson, de uma coisa que você é grato todo dia, pergunta pra sua mulher, ela vai dizer, você deve ser grato porque eu tô aqui com você, você deve acordar todo dia de manhã e agradecer a mulher que você tem. Mas é verdade mesmo, né? Isso a gente voltando assim para relacionamento, né? Já que eu comentei de separação, essas coisas, poxa, a gente às vezes fica focando, né, só no defeito que as pessoas têm, né? Só no que tem de ruim com a pessoa que está ali do nosso lado. Gente, poxa, se só tem coisa ruim da pessoa que tá do seu lado, por que você tá com essa pessoa? Não é mesmo? Tá na hora de fazer uma mudança. E se você não tá enxergando o que tem de bom, vamos tentar fazer um exercício aí para ver, né? Relembrar o que tem de bom, conversar com a pessoa e achar o que tem de legal ali, fazer mudanças dentro do relacionamento para não chegar a ter que fazer uma mudança tão drástica depois. Então, tudo isso, né? Entrando naquilo que eu falei, poxa, se prepara, encara e aceita a mudança como uma coisa bacana para fazer isso valer a pena, para fazer isso ser legal na vida da gente e a gente começar a ir um pouquinho contra esse nosso cérebro meio sabotador aí, que fica, toda vez que aparece uma mudança, dá um alarme ali, daí a gente começa a ficar tenso, ficar nervoso, não sabe mais o que vai acontecer e a gente começar a dominar isso aí, né, gente? Tá tudo isso aí na nossa mão, vamos começar a usar todo esse conhecimento que já existe. Beleza, gente? Era essa a ideia de hoje, falar um pouquinho de mudanças, do que as mudanças, o novo, deixam sem ação. É isso mesmo, Cris, esse que é o assunto, né, de hoje. A gente fica sem ação, mas fugir disso também não é a resposta, né? A gente fica só sofrendo e só fugir disso não é a resposta. Então, seguindo essas dicas, eu espero que fique mais fácil um pouquinho para todo mundo lidar com as mudanças que acontecem com a gente, já que mudanças vão acontecer mesmo, né? Vamos lidar com elas da melhor forma possível. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Valeu mesmo, Ana, valeu mesmo a participação. Vamos conversar sim. Vamos conversar da minha ida aí para Joinville, para você vir para cá também. Gente, fica o meu contato aqui no Instagram. Esse vídeo vai ficar aqui em 2 partes, né? Já porque a conexão quebrou um pouquinho no começo, por 24 horas aqui nas stories do Insta. Depois eu vou colocar eles juntinhos no aplicativo ali para ficar bem bacana, colocar no YouTube. Tem um pessoal que tá assistindo depois. Hoje mesmo eu fui na academia. Aí o pessoal, hoje eu não vou conseguir assistir, mas eu assisto depois ali no YouTube. Massa, essa é a ideia. Se tiverem mais alguma pergunta, se tiverem mais alguma sugestão para os bate-papos seguintes, mandem. Eu adoro quando vocês mandam
as respostas, e é a parte mais bacana quando recebe os feedbacks depois do que a pessoa pensou, da contribuição que aconteceu. Certo, gente? Muito obrigada, muito boa noite. Se estiverem num lugar frio, que nem aqui em Curitiba, se agasalhem. Quem estiver num lugar de verão, sejam gratos pelo calor. Tem gente que tá aqui morrendo de frio. Fiquem bem, boa noite para vocês, uma ótima quarta-feira, um restinho de semana aí para todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Até mais.